Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, queremos saudar a cada um de vós aqui presente, saudar também aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação. Reunidos para celebrarmos a Santa Eucaristia, nesse princípio de Quaresma, peçamos ao Senhor de coração contrito e humilde o verdadeiro arrependimento do nosso coração e perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Pela vossa bondade, Senhor, mostrai-vos favorável às nossas obras de penitência, a fim de podermos realizar com espírito sincero a observância quaresmal que nos impomos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor Deus. Clama em altos brados sem cessar, erga a tua voz como trombeta. Faz ver ao meu povo as suas faltas e à casa de Jacob os seus pecados. Todos os dias me procuram e desejam conhecer os meus caminhos, como se fosse um povo que pratica a justiça, sem nunca ter abandonado a lei do seu Deus. Pedem-me sentenças justas, querem que Deus esteja perto de si e exclamam: de que nos serve jejuar, se não vos importais com isso? De que nos serve fazer penitência, se não prestais atenção? Porque nos dias de jejum correis para os vossos negócios e oprimis todos os vossos servos. Jejuais, sim, mas no meio de contendas e discussões e dando punhadas sem piedade. Não são jejuns como os que estáis a fazer agora, que farão ouvir no alto a vossa voz. Será este o jejum que me agrada no dia em que o homem se mortifica? Curvar a cabeça como um junco, deitar-se sobre saco e cinza,
É isto que chamais jejum e dia agradável ao Senhor? O jejum que me agrada não será antes este: quebrar as cadeias injustas, desatar os laços da servidão, pôr em liberdade os oprimidos, destruir todos os jugos? Não será repartir o teu pão com o faminto, dar pousada aos pobres sem abrigo, levar roupa aos que não têm que vestir e não voltar as costas ao teu semelhante? Então a tua luz despontará como a aurora e as tuas feridas não tardarão a sarar. Preceder-te-á a tua justiça e seguir-te-á a glória do Senhor. Então, se chamares, o Senhor responderá. Se o invocares, dir-te-á: estou aqui. Palavra do Senhor.
Buscai o bem e não o mal para que vivais, e o Senhor estará convosco. Louvor e glória a vós, Jesus Cristo, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: por que motivo nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem os companheiros do esposo ficar de luto enquanto o esposo estiver com eles? Dias virão em que o esposo lhe será tirado, e nessa altura hão de jejuar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos ao princípio desse tempo da Quaresma e a liturgia da Palavra de Deus hoje vem nos trazer um tema que é fundamental para vivermos com piedade e para também alimentar a nossa vida espiritual, libertando-nos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, dos nossos apegos. O jejum. O jejum é fundamental e muito importante. No entanto, é necessário que nós saibamos como fazê-lo, como pede a Santa Igreja, que assim o fazemos, principalmente nos dias como a quarta-feira de cinza e como a sexta-feira da Paixão. Os discípulos de Jesus foram criticados porque não estavam a jejuar. Então perguntaram a Jesus por que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus não. Jesus vai mostrar para eles, como o mesmo Evangelho nós ouvimos, respondendo porque não conseguiram compreender que Jesus, e com a sua vinda, também está presente a vinda do reino de Deus. E Jesus mostra para eles que com a presença de Jesus, como o Messias, como o noivo está presente, não se pode jejuar, mas quando o noivo for tirado, aí sim jejuarão. O tempo messiânico, na presença de Jesus, quando estava entre nós, fisicamente falando, antes da sua morte e ressurreição, é para nós motivo de alegria. Muitos não conseguiram compreender que o reino de Deus é alegria, que o reino de Deus é festa. Então não se pode jejuar enquanto o noivo está presente, porque é tempo de alegria, tempo de festa. E agora sim, como nós esperamos a sua segunda vinda gloriosa, a Igreja nos convida a fazer esse jejum. É claro que hoje em dia existem muitas formas que colocam por aí de vivenciar um jejum. Quando se fala em fazer um jejum ou abster-se de carne, muitos dizem que não têm capacidade, que não conseguem, mas fazer um jejum intermitente conseguem para emagrecer, não é? Conseguem fazer muitos sacrifícios para emagrecer, para ficar bonito. Não é ruim ficar bonito, né? No entanto,
é importante para aqueles que têm fé procurarmos viver, né, o jejum como uma graça de Deus, que nos favorece para o nosso crescimento espiritual e também para melhormos viver com os irmãos. Não podemos desassociar o jejum espiritual da nossa vida caritativa de ajuda aos mais necessitados. Por isso é importante pensarmos, renunciar a algo por Deus não deve ser um peso. Renunciar a algo por Deus deve nos trazer alegria, porque é por amor a Ele que assim nós o fazemos. Então, o jejum cristão não consiste apenas em abster-se de alimentos. Consiste, sobretudo, em jejuar para ir ao encontro de Jesus, para viver com Ele e para justamente ajudar a quem precisa. Nós escutamos na primeira leitura que o povo tinha regressado do exílio, estavam felizes, com entusiasmo e esperança, mas também estavam a passar grandes dificuldades. Então pensavam que Deus não ouvia as suas orações. Pensavam que Deus estava surdo para as suas orações, para as suas súplicas. E na verdade, Deus não está surdo. Deus ouve, escuta e muitas vezes atende os nossos pedidos. Mas Deus apresenta ao profeta Isaías as suas razões pelos quais não atendia as suas orações. O povo cumpre preceitos, mas não ama o irmão. Um jejum de preceito não agrada o coração de Deus se nós não também aprendemos a amar o nosso irmão. Se não aprendemos a partilhar com os irmãos que mais necessitam do vestir, do comer e etc. Esse sim é o que a leitura vai nos dizer, que é o jejum que agrada a Deus. Então, Deus faz ver ao povo os seus pecados, os seus erros, e diz, através do profeta Isaías, pedem justiça, querem Deus do seu lado, mas no meio de contendas, no meio de divisões, no meio do orgulho e no meio também da opressão para os pobres. Como podemos então fazer o nosso jejum e ao mesmo tempo no meio de contendas, no meio do orgulho, a humilhar os outros? É um jejum realmente que não agrada a Deus. Então, o jejum que comove a Deus, o seu coração, é aquele que liberta o oprimido, que dá pão a quem tem fome, que faz vestir aqueles que estão nus, e que escutamos e damos atenção àqueles que necessitam de uma atenção. Então, meus irmãos, o culto nosso, como o jejum, está sempre ligado à solidariedade, à nossa ação de amor para com aqueles que mais necessitam. O jejum tem um valor e sentido justamente quando se torna a expressão de amor a Deus e de amor ao próximo. É importante, estamos no princípio da Quaresma, fazermos um bom propósito, um propósito de emenda, um propósito de renúncia, um propósito de ajuda, colaboração com aqueles que mais necessitam, de oferecer também a Deus o nosso louvor, o nosso jejum, como um gesto concreto do nosso amor. Como nós jejuamos? É claro que muitos, pela idade ou pela situação de saúde, não se pode mais fazer o jejum como devidamente a igreja pede. Mas é importante também lembrar que existem outras maneiras de jejum, quando não é em relação ao alimento, mas o jejum dos maus pensamentos, dos juízos temerários, da língua, das más palavras que ofendem os outros, principalmente dentro da própria casa. É importante que tenhamos essa atenção de vigilância e peçamos ao Senhor a graça
de aproveitar esse tempo forte que é a Quaresma para crescermos na fé, crescermos na nossa humanidade e como filhos de Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Alegramos-nos também hoje, mais uma vez, com um casal que faz as suas bodas de ouro. Agradecemos ao Senhor pela vida matrimonial desse casal e pedimos sobre eles a sua bênção e a proteção. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Ele tem que colocar na senhora. Coloque nele. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Nossa Senhora. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, o único jejum que agrada a Deus é o que leva a destruir todos os julgos e dominações. Oremos dizendo: purificai-nos, Senhor, o coração. Pelo Papa, pelos bispos e pelos presbíteros, para que ao falarem de jejum aos homens de hoje, saibam usar a linguagem forte dos profetas, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Pelos responsáveis das nações e dos governos, para que tudo façam para eliminar o grande fosso que ainda divide a humanidade em nossos dias, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Por todos aqueles que creem em Deus e o invocam, para que reconheçam como jejum agradável ao Senhor, repartir o pão, destruir os jugos e dar casa aos pobres, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Pelos mais doentes
pelos que estão sós e esquecidos, para que encontrem nas comunidades onde vivem respostas concretas de solidariedade, oremos com esperança. Senhor, coração. Por todos nós a quem o esposo vai ser tirado, para que o jejum da sua ausência prolongada nos dê vontade de o procurar onde ele se encontra, oremos com esperança. Purificai-nos, Senhor, o coração. Senhor, fazei-nos ver à luz da vossa palavra as incoerências da vida que levamos e desejar mudar de rumo enquanto é tempo. Por Cristo nosso Senhor. Os nossos olhos estão postos no Senhor, até que se compadeça de nós. Os nossos olhos estão postos no Senhor, até que se compadeça de nós. Levanto os meus olhos para vós que habitais no céu, como os olhos do servo se fixam nas mãos do seu Senhor. Os nossos olhos estão postos no Senhor, até que se compadeça de nós. Ora, irmãos, para comer o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O sacrifício que vos oferecemos, Senhor, nesse tempo santo da Quaresma, nos torne agradáveis aos vossos olhos e mais diligentes às virtudes da temperança. O nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte, por Cristo nosso Senhor. Todos os anos concedeis aos vossos fiéis a graça de se prepararem na alegria do coração purificado para celebrar as festas pascais, a fim de que pela oração mais intensa, pela caridade mais diligente, participando nos mistérios da renovação cristã, alcancem a plenitude da filiação divina. Por isso, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessar de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oração pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo esses dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, abençoou e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta, Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso administrador apostólico Antônio e o nosso bispo José eleito José, e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimidos. Atendei benignamente as preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com Ele eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.
Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only.
descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes. Ele conforta a minha alma. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que permanece até a vida eterna. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Buscai o alimento que permanece até a vida eterna, que permanece até a vida eterna. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Buscai o alimento
Oremos. Nós vos pedimos, Deus onipotente, que a participação nestes santos mistérios nos purifique dos nossos pecados e nos sirva de remédio para o corpo e para a alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Passo agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. A hora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Peçamos ao Senhor a graça de que a palavra de Deus hoje escutada possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Passamos então essa acolhida de viver o jejum, de viver a oração, a caridade, de coração puro e contrito a Deus. Desejo a todos uma boa continuação de bom dia, saudando também aqueles que rezaram conosco através dos meios de comunicação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.